Durante a transmissão do Carnaval na noite deste domingo, a TV Globo evitou aprofundar o conteúdo político do desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou a Sapucaí o enredo: do alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Enquanto a escola apresentava referências diretas à trajetória do presidente Lula e a episódios recentes da política nacional, os comentaristas da Globo concentraram suas falas em aspectos técnicos, fantasias, alegorias e acabamento estético. Uma coisa que me chama a atenção é que agora as comissões têm que se apresentar em 360 graus. Antes, como os jurados não eram espelhados nas cabines, a comissão virava. Para a gente poder mostrar isso para você, nós dobramos o número de câmeras. Coreografia de Anderson Big, coreógrafo super experiente. Gente, ele era dançarino das comissões da Rosa Magalhães e do Fábio de Mello. A comissão de frente encenou uma sequência simbólica com personagens representando os 4 últimos presidentes do país. Na coreografia, Lula passava a faixa presidencial para Dilma Rousseff, que a perdia para Michel Temer em alusão ao golpe do impeachment de 2016. Em seguida, a faixa era associada a Jair Bolsonaro, retratado como palhaço Bozo. Mesmo com a encenação explícita, a equipe de transmissão limitou-se a dizer que se tratava de uma representação do passado recente do Brasil, sem identificar nominalmente as figuras parodiadas nem comentar o teor político da crítica. Nos bastidores, a emissora já havia orientado seus profissionais a manter postura neutra, evitando interpretações que pudessem ser entendidas como propaganda ou posicionamento político. A escolha editorial ficou evidente também na decisão de não exibir integralmente o início do desfile da Escola de Niterói. Ao invés disso, a Globo deixou Pedro Bassan explicando por 4 minutos inteiros como o desfile poderia configurar propaganda eleitoral antecipada, enquanto a música tocava ao fundo. Mas, de um modo geral, argumentaram que o enredo pode configurar propaganda eleitoral antecipada do presidente Lula, que já anunciou a pré-candidatura à reeleição. A lei das eleições proíbe propaganda de candidatos antes do dia 16 de agosto. As ações ressaltaram que trechos da letra do samba-enredo e do próprio desfile da Acadêmicos de Niterói podem ser interpretados como propaganda eleitoral, especialmente a citação do número do partido e o uso de um jingle de campanha como parte do refrão. Houve críticas diretas à emissora por minimizar a exibição da homenagem. O tratamento desigual ficou evidente na sequência da programação. Logo após a Acadêmicos de Niterói, a Imperatriz Leopoldinense recebeu cobertura ampla desde o esquenta, com apresentação detalhada do enredo em homenagem a Ney Matogrosso. Houve entrevistas, contextualização histórica e exibição integral da entrada na avenida. A diferença na abordagem reforçou, para a parte do público, a impressão de omissão no caso do desfile dedicado a Lula. O presidente acompanhou o desfile no camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro. A primeira-dama Janja, que inicialmente estava prevista para participar, não desfilou, e Fafá de Belém entrou em seu lugar. Na live do meio-dia desta segunda, Kiko Nogueira comentou sobre o caso. A Globo tratou de maneira desonesta, desleal, desigual, uma escola que deveria ter tido o tratamento de todas as outras, ué. Concorde ou não a Globo. Não é para gostar, não é para não gostar. E a cobertura precisa ser a mesma. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa que a Globo fez, o Lênin tem razão, no debate Lula e Collor. Uma manipulação por parte de uma emissora que tem um interesse comercial, que eu falei aqui já, gigantesco, deve faturar 170 milhões de reais com o Carnaval, num contrato com a Liesa, que é a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que vai muito além do razoável. O próprio presidente da Liesa fala em parceria mais do que cliente. Porra, não é parceria, é cliente, pagou mais. Num esquema que nós aqui do lado de fora temos que achar que foi lícito, né? Um tipo de licitação a Globo fez.
a melhor proposta, etc. E tal, mas a gente sabe que não é assim. A Globo há muito tempo tem um casamento com bicheiro, o Roberto Marinho comprou a cobertura do Castor de Andrade em Copacabana, então é uma, assim, queria falar a palavra, mas nós estamos já em ritmo de carnaval, é uma putaria generalizada isso aí. Né? O Carnaval do Rio de Janeiro, que está na mão aí de bandidagem, com a Globo fazendo também a egípcia, fingindo agora que é honesta. No meio aí da orgia de Momo, da folia de Momo, né? Da genitália desnuda generalizada, está pagando de virgem, dizendo aqui o que determinou a Justiça Eleitoral e privando o seu público de assistir uma parte importantíssima do desfile. Por quê? Porque a Globo é contra o Lula. E a Globo não queria correr o risco nenhum, claro, de fazer, né, o que poderia ser entendido como propaganda eleitoral. É, assim, uma vergonha que aconteceu. Uma vergonha. A Globo vive tratando os outros como idiotas. Os seus jornalistas e, principalmente, e aí que é um problema mesmo, o seu público. O seu público. O que a oposição está fazendo agora é explorar, claro. Tem o Flávio Bolsonaro já falando que vai entrar com ação pelo PL. O Nicolas chamando a atenção lá para uma ala que chamou de neoconservadores em conserva, né, que isso ainda vai dar pano para manga. Também vai se debater se isso, do ponto de vista aí eleitoral, foi uma boa, atacar os evangélicos, etc. e tal. Então, olha, nós vamos ver ao longo do processo, ao longo desse ano. Mas é importante, a gente acha que, a partir do que a gente assistiu com relação à Globo, parar com as ilusões de que a Rede Globo de televisão está do lado da democracia e está do lado de Lula. A Globo é uma máquina de moer gente e moer a verdade. A Globo é uma central de poder do Brasil há décadas. Estou lendo agora uma biografia do Roberto Marinho, 2 tomos, do Leonêncio nessa. Nossa, estou vendo se trago aqui também para o nosso programa. Mas conta ali como o Roberto Marinho conspirou e, claro, o poder que essa emissora tem no Brasil é, de fato, um quarto poder. E ela tem uma agenda, essa agenda é do mercado. O Flávio é uma tragédia para o Brasil, tenho certeza do que vai ser em 2027 em diante, se o Brasil estiver na mão dessa agenda. Para a Globo, não. A Globo negocia o carnaval, negocia o que for necessário e vamos que vamos. Então, o que nós estamos assistindo hoje, espero sinceramente, assim, para além das considerações políticas, de quem acha que o desfile foi acertado, não foi e tal, maravilha. É assim, o quanto que a velha e boa emissora dos Marinho vai tentar de toda maneira, sabotar qualquer resistência à entrega do Brasil ao nazifascismo bolsonarista. A Globo não está do nosso lado. Nunca esteve.